Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento nosso instante aqui de estudos da obra O Livro dos Médiuns. Inscreva-se neste canal, clique no sininho, dê o seu like, comente os vídeos, me ajude a divulgar este canal de luz. youtube.com/Amigos de Nosso Lar. Estamos aqui dando continuidade ao capítulo número 6, Criminosos Arrependidos, na segunda parte, Exemplos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist e buscar os estudos desde o início. Vamos lá, então? A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo, pois alivia apenas os que não são completamente endurecidos. Número 10. Quando se vê um espírito insensível aos bons efeitos da prece, teríamos aí uma razão para não orar por ele? Certamente que não, pois cedo ou tarde a prece poderá triunfar sobre o seu caráter duro, fazendo que nele germinem bons pensamentos. O mesmo acontece com certas doenças sobre as quais os remédios só agem com o passar do tempo, pois o efeito não é apreciável num primeiro momento. Em outras, ao contrário, os remédios agem de imediato, se nos persuadirmos pela vontade. Desta verdade, que todos os espíritos são suscetíveis de perfeição e nenhum está eterna e fatalmente dedicado ao mal. Compreenderemos que a prece terá efeito, cedo ou tarde, e que aquela prece, que em um princípio parece ser ineficaz, não deixou de depositar no espírito sementes salutares que o predispõem ao bem, senão o sensibilizar imediatamente. Seria um erro, portanto, desanimarmos-nos quando não pudermos dela colher de imediato o resultado. 11. Se um espírito reencarnasse em que categoria de indivíduos? Se esse espírito, reencarnasse em que categoria de indivíduos se encontraria? Isso dependerá dele e do arrependimento que demonstrar. Várias conversas que tivemos com esse espírito produziram nele uma notável transformação moral. Eis algumas de suas respostas. 12. Por que não pôde escrever quando chamamos da primeira vez? Eu não o queria. 12a. Por que não? Ignorância e embrutecimento. E aí nós temos uma nota de rodapé. Ninguém em sã consciência culparia Deus por se machucar ao cair de uma altura, por ter sido ele o criador da lei da gravidade. A universalidade que caracteriza a natureza garante a igualdade diante de sua aplicação. O Espiritismo, demonstrando as leis naturais que regem o mundo moral, afirma que a punição é sempre consequência natural da falta. Capítulo 8, item 4. Quando o espírito culpado é orgulhoso, imagina um Deus vingativo, diminuindo sua total responsabilidade pelos sofrimentos morais que enfrenta. Por isso, somente o arrependimento sincero, pelo reconhecimento da naturalidade da lei, poderá tirá-lo de sua condição infeliz. Nota do editor. 13. Agora já pode deixar a casa de Castle Nedry quando quer? Tenho a permissão, porque aproveito bons conselhos vossos. 13a. Sente algum alívio? Começo a ter esperança. 14. Se pudéssemos vê-lo, sob que aparência seria? Da camisa sem punhal. 14a. Por que não estaria mais com seu punhal? O que fez dele? Eu o maldigo. Deus poupa-me de vê-lo. 15. Se o filho do Senhor o que recebeu a bofetada retornasse a casa, haveria de fazer-lhe mal? Não, porque estou arrependido. 15a. E se ele ainda quisesse desafiá-lo? Oh, não me pergunteis isso. Eu não saberia dominar-me. Isso está acima de minhas forças, pois sou apenas um miserável. 16. Consegue entrever o término das suas penas? Oh, ainda não. Já é muito mais do que mereço o fato de saber, graças à vossa intercessão, que não durarão para sempre. 17.
poderia descrever-nos a situação em que se encontrava antes de o chamássemos pela primeira vez? Compreenda que lhe fazemos tal pergunta, para que lhe possamos ser úteis, e não movidos por curiosidade. Já vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, apenas de meu crime, e não podia deixar a casa em que o cometera, a não ser para vagar pelo espaço, onde tudo era solidão e trevas ao meu redor. Eu não saberia descrever o que era isso, pois nunca compreendi nada. Elevando-me acima da atmosfera, tudo o que via era a escuridão, o vazio. Não sei do que se tratava. Hoje sinto muito mais remorsos, e não sou mais obrigado a ficar naquela casa fatal, pois tenho a permissão de andar pela terra, procurando apenas a compreender, no entanto, melhor a enormidade de meus erros. Se por um lado sofro menos, por outro, minhas torturas aumentam por conta do remorso. Alimenta-me ao menos a esperança. 18. Se tivesse que reencarnar, que tipo de existência escolheria? Ainda não vi, nem refleti o bastante para sabê-lo. 19. Durante seu longo isolamento, diríamos até mesmo cativeiro, sentiu algum remorso? Não senti o menor remorso, pois sofri tanto. Somente quando comecei a senti-lo é que fizeram, sem que eu suspeitasse as circunstâncias que levaram à minha vocação, o que devo o começo da minha libertação. Então, meus queridos amigos, nós podemos perceber que, enfim, este nosso irmão começa a despertar para uma mudança. Porém, ele tem consciência das suas limitações, em parte pelo menos, e sabe que não pode se conter diante de certas provocações, e pede e deseja não ver aqueles que o podem confrontar a ele com seus erros, e ele não conseguiria se redimir e agir da forma correta. Portanto, é preciso um tempo para descristalizar antigos vícios que existem em nós, enquanto há esta limpeza, digamos assim, e a construção de uma nova cristalização, agora com as atitudes corretas. Todos nós somos assim. Este irmão não seria diferente. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Até a próxima.